Oi, eu sou Larissa Moreto, psicóloga clínica já há mais de 10 anos, com residência em oncologia e hematologia, e estou aqui com a Flávia para conversar um pouquinho sobre os processos atencionais dentro do método que ela traz para vocês de escrita prática em odontologia. Oi, eu sou a Flávia Suquecava, aqui do canal que você já conhece, trazendo mais informações para complementar você atingir o máximo do seu resultado com o nosso método de escrita prática em odontologia. Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje, diretamente do consultório da nossa querida psicóloga Larissa Moreto, a gente veio conversar um pouquinho sobre como é que o nosso método, o passo a passo da escrita científica, ajuda você a escrever o seu trabalho e por que ele ajuda a escrever o seu trabalho. Larissa Moreto é psicóloga formada, tem residência em oncohematologia, grande experiência na psicologia clínica. Larissa, muito prazer, bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, Flávia, obrigada pelo convite, prazer conhecer a todos, né? Se você ainda não se inscreveu, corre se inscrever no canal e aciona o sininho de notificação, que é sempre um prazer ter você aqui conosco. Lembrando que aqui a gente traz conteúdo de pele, escrita científica e agora conteúdo relacionado à saúde mental, que também faz parte da saúde. Larissa, por favor, conta para os nossos colegas que nos acompanham no nosso canal por que a metodologia dentro da escrita científica funciona. Então, o nosso cérebro, ele gosta muito de padrão, ele gosta de coisas que se repetem. E o que acontece? Num geral, aqui eu não vou falar de nenhum transtorno ou neurodivergência específico, mas num geral, a gente acaba não sendo ensinado a estudar, não tem um método que funciona muito bem, não se conhece na questão do estudo. E aí, na hora de sentar para escrever, seja o TCC, um artigo científico, a gente acaba entrando em pânico. Um pouco por causa da ansiedade que pode gerar esse processo, mas também pelo fato do não saber como fazer, do estar acostumado com outros padrões de efetivar os nossos objetivos. Então, quando a gente senta para realizar uma tarefa como escrever, muitas vezes falta esse método, esse passo a passo e esse treino da atenção, o que dificulta bastante conseguir finalizar e dar sequência, e a pessoa vai ficando nervosa nesse processo, né? Então, ter um método que te ajuda a saber por onde começar, por onde ir, quais são os passos, quebrar essa tarefa grande em pedaços pequenininhos, ajuda a gente a reduzir a ansiedade e direcionar a nossa atenção, né? Então, salvo algumas pessoas que podem ter alguma dificuldade específica, seja de aprendizagem, seja com relação à atenção dentro de uma neurodivergência específica, é um método que vai auxiliar bastante a maioria das pessoas, inclusive aquelas que estão dentro desse espectro de dificuldade de atenção em função de uma neurodivergência. Olha só, o que a Larissa está falando para nós é que quanto mais você treina, melhor você fica. Nesse caso especificamente, nesse método que a gente vem desenvolvendo no decorrer dos anos, eu sempre digo que é tentativa, erro e acerto. Tentou, errou, volta, avalia o que fez de errado e dá um passo para frente. Novamente, tentou, errou ou acertou, continua. Errou, volta e avalia o que aconteceu, o que deu errado. E o que eu vejo na minha experiência é que quanto mais eu escrevo, melhor eu fico, porque eu vou eliminando aqueles erros do passado e vou conseguindo evoluir na escrita. Mas isso, eu acho que também o fato da escrita, ela ajudar a gente a entender o que nós, dentistas, fazemos na prática. Então, quando a gente senta para escrever e descrever o procedimento, a gente tem que pensar naquilo que a gente fez lá atrás. Isso é um exercício, não é? Esse treino é muito importante porque o que acontece? Muitas vezes o funcionamento do nosso cérebro, ele traz o passo a passo, né? Ele amplia muito aquilo que você quer porque é a maneira que você pensa.
Mas na hora de escrever, você precisa direcionar esse pensamento. Então, esse treino de entender o que vai funcionar, esse exercício é como um músculo, né? Esse exercício de entender o que eu preciso fazer, né, para atingir aquele objetivo, ele vai ser muito importante. Então, quando você senta com esse direcionamento e você se obriga a sentar, né, todos os dias, é como ir para academia. Ir para academia uma vez por ano não vai te trazer resultado nenhum, né? Então, o exercício da escrita, esse treino, né, para foco, para disciplina, ele tem a ver com isso que você falou, do sentar, escrever, avaliar o que não está funcionando, né? Que é isso que você faz. O que não está funcionando? Por que empacou aqui? Né? Olha, isso daqui não tá bom, vamos rever. Então, esse é o treino do todo dia. E isso ajuda o nosso cérebro a entender que não importa o que aconteça, eu vou sentar e eu vou escrever. Né? Isso é muito importante para que o nosso cérebro entenda que isso é um novo padrão. Né? Então, muitas vezes, muitas pessoas têm a dificuldade na hora de estudar, na hora de sentar, porque elas acabam indo naquele padrão do na última hora sai, né? Ou eu vou deixar para escrever quando eu estiver inspirado. E é ótimo quando isso acontece, né? A escrita rende bastante, só que não é sempre que a gente está inspirado, então isso vira um problema. E aí você tem um método, né? Ferramentas que te ajudam a sentar e entender por onde que você tem que começar, qual direção tomar, te tranquiliza, te ajuda a manter o foco, você fica, você tem a tua atenção mais direcionada. É óbvio que outras coisas também vão ajudar, né? Um ambiente silencioso, com uma luz boa, uma temperatura adequada, né? Você ter o teu material separado. Então, toda essa organização para você sentar e estudar também é importante, né? Então, é um conjunto de fatores, mais o hábito, né, direcionado de você sentar e ter uma ideia do que você vai fazer, para que você não amplie mais e fuja com os seus pensamentos, para que você consiga direcionar o pensamento para aquilo que você quer. E não é fácil, né? É um processo de treino que precisa de disciplina, né? Mas quanto mais diretivo você for e quanto mais você tiver esse processo de acerto e erro, de perceber os teus erros, o que não está funcionando e voltar para o trilho, né? Melhor você vai ficando e mais rápido você tem o resultado. Então eu diria para que você avaliasse aqui comigo sobre a nossa metodologia. O que ela ajuda efetivamente é fazer com que a pessoa tenha foco naquela atividade do dia. Por isso que eu digo que com uma semana você escreve seu artigo científico, porque você separa. Hoje eu vou escrever isso, amanhã eu escrevo aquilo, depois eu escrevo aquilo outro. E como você fica muito focado naquela atividade do dia, o seu cérebro entende que ele não precisa pensar várias coisas ao mesmo tempo, ele vai se dedicar a pensar e ele vai se concentrar em começar e terminar aquela atividade. Exato. A gente usa bastante, eu gosto de utilizar uma metáfora do guarda-roupa, né? Que é, quando você pensa em arrumar o teu guarda-roupa inteiro e você pensa que você tem que tirar tudo aquilo, é uma tarefa muito grande, é uma tarefa muito exaustiva e às vezes a gente não começa justamente por essa ideia de que é muito, eu não vou dar conta. Agora, se você diminui micro tarefas e pensa, tá, hoje eu vou arrumar a gaveta das meias, fica muito mais fácil, né? A gaveta da meia tá arrumada, então agora eu vou arrumar a gaveta dos pijamas, né? Agora eu vou arrumar o nicho das camisetas. Dividir, né, o guarda-roupa, o todo, aquilo que parece uma tarefa muito difícil, em pedaços pequenos, ajuda o meu cérebro a executar, né, a facilitar a execução da tarefa. Né? Porque muitas vezes as pessoas desistem do artigo, né, do projeto, do TCC, da monografia, por pensar, é muito grande, é muito difícil, eu não vou dar conta. Mas quando você pensa em parágrafos, em pedacinhos, é uma forma da gente enganar o nosso cérebro, né, ao nosso favor e usar
esse funcionamento para algo que é benéfico. Então, você ter esse direcionamento ajuda você a começar, ajuda a reduzir a ansiedade e a pressão com relação a esse todo e faz com que a tua motivação aumente porque você vê aquilo sendo feito e sendo realizado, né? Então, você fica feliz quando aquela gavetinha, poxa, tá, ainda tem o restante do guarda-roupa, mas é uma gaveta menos, e aí você vai para a próxima parte. Então, ajuda muito nessa sensação que a gente chama de maestria, de dever cumprido, né? E a você dar sequência. Cada vez que você vai vendo o teu artigo, né, sendo finalizado, nascendo, né, você vai tendo mais motivação e mais energia para ir terminando, né? Então, esse direcionamento é muito importante. E a gente não está acostumado a treinar isso desde muito cedo, né? A gente está acostumado a estudar antes da prova, né? Senta agora e aquele método do eu preciso terminar tudo isso, que acaba sendo uma tortura. E aí, quando você tem um método, uma ferramenta que te ajuda a direcionar, aí um passinho de cada vez, isso vai treinando a nossa atenção, vai treinando a nossa disciplina, e a gente vai ficando feliz em ver tudo aquilo sendo construído e vai querendo, poxa, agora eu já cheguei na metade, agora eu quero ir mais. Então vai ficando cada vez mais fácil. Como eu falei para vocês, Larissa é psicóloga e atende uma porção de pessoas com diferentes demandas de saúde mental. Uma coisa que tem chegado para mim enquanto mentora, enquanto professora e desenvolvedora do método, é que algumas pessoas falam, não, eu não vou fazer a minha monografia ou o meu TCC agora, porque eu já sou especialista em não sei quantas especialidades diferentes, eu já sou mestre, e isso é muito fácil para mim, tá tudo na minha cabeça, eu não vou fazer porque é fácil, é verdade? Acontece muito e às vezes não é nem o eu não vou fazer porque é fácil, né? Tá tudo muito na minha cabeça e parece ser tão fácil que eu não executo, né? Porque vai ser muito rápido. E aí a hora quando que eu vou sentar, né? Que a pessoa precisa, o prazo começa a apertar, o pânico vai surgindo, porque tá na minha cabeça, mas eu sento e eu não consigo escrever. Então, nesse sentido... Conheço muito. Continua. O que acontece, né? A hora que você senta e dá esse branco, dá esse pânico, a gente pensa, não, eu vou escrever quando eu estiver motivado, mas por que tá tão difícil se tá tudo na minha cabeça? Eu sei. Porque falta esse treino do sentar e do fazer, porque na cabeça, quando você tá, né, nos pensamentos, é tudo muito mais fluido. E quando você senta para escrever, você precisa organizar esses pensamentos, né? Às vezes tem uma questão atencional que acaba dificultando um pouco. O que é essa questão atencional, né? Falando assim, de um público em geral. É difícil sentar e trazer a minha atenção para aquilo que eu preciso fazer, né? Então a pessoa acaba se distraindo com outras coisas, que a gente chama de procrastinação ativa, né? Eu fiz tudo que está à minha volta, menos aquilo que eu precisava fazer, aquela tarefa que eu precisava ter direcionado. Então, algumas ferramentas, elas são interessantes nesse momento, como a prática de mindfulness, não exatamente apenas no momento do estudo, né, de escrever, mas para a vida da gente. Então, práticas de atenção plena, elas são muito interessantes para o treino da atenção. A gente precisa treinar a atenção ao longo do nosso dia a dia, e se a gente pensar que hoje TV, celular, né, as informações que estão ao nosso redor, elas tiram a nossa atenção, porque é tudo muito rápido, muito dinâmico. Na hora de você sentar e ficar meia hora, 1 hora, 2 horas para escrever alguma coisa, é muito fácil dessa atenção fugir. Então, um ambiente organizado, um ambiente silencioso, a insistência, a gente conversava outro dia sobre isso, né, Flávia? É o treino da insistência, do eu vou sentar para escrever. Então, mas eu não estou, os pensamentos agora não vêm, tem tudo na minha cabeça. É sentar, nem saia uma palavra. Então eu vou sentar hoje e eu vou escrever a palavra lá da minha, que vem na minha cabeça sobre o meu artigo. Amanhã, no mesmo horário de preferência, né, você vai criar uma rotina de estudos.
Você vai sentar, respirar fundo e não, agora eu vou sentar, eu vou escrever, eu vou buscar criar um ambiente de concentração. Para cada pessoa vai ser diferente, então para mim fica difícil dizer uma coisa que vai funcionar para todo mundo. Porque cada um tem um direcionamento de atenção, coisas que prendem a atenção e que acalmam de forma diferente. Mas, no geral, um ambiente organizado, o material separado, né? Um ambiente silencioso, sem distrações, sem coisas que vão te chamar a atenção, né? Que vão te distrair do que você precisa escrever, o roteiro, né? Então, acho que o interessante do método é justamente isso. Pelo que eu entendo, você tem um roteiro, né? Vocês têm uma conversa prévia do como que vai ser, o que você vai colocar, e aí você vai escolher uma partezinha para seguir. Então isso ajuda nesse treino da atenção e a trazer a tua atenção plena para aquele momento. Então vocês podem procurar, vocês podem buscar algum profissional dentro da psicologia, um profissional dentro da área da saúde que trabalhe com treino de atenção, com atenção plena, para ajudar também com esses exercícios que vão colaborar não só com a escrita, mas também com a escrita, mas com esses momentos onde você precisa focar o teu pensamento, colocar a tua direção, né, a tua atenção específica, direcionar para aquela atividade que você vai fazer, né? E hoje em dia nós estamos cada vez mais treinados para olhar várias coisas ao mesmo tempo, ter diversos tipos de estímulo, mas nosso cérebro não é programado para isso, né? O nosso cérebro ele tem uma habilidade, ele é construído, na verdade, para que a gente coloque atenção em uma coisa de cada vez. Então a gente consegue ter um bom resultado quando a gente faz isso. Mas a gente vem sendo treinado, né, ao longo aí da nossa vida para fazer tudo ao mesmo tempo. E aí na hora que a gente tem que sentar e fazer uma coisa, principalmente aquela coisa que eu já gastei toda a minha dopamina, né, toda a minha energia ali na ideia da construção, que é muito mais divertido do que sentar e fazer, né, que libera mais prazer, mais felicidade no nosso cérebro. Na hora da gente sentar e passar pela dificuldade de organizar as ideias, de escrever, isso acaba reduzindo a nossa atenção, trazendo frustração, aquela ideia, aquela sensação de que não vai dar certo. Então, ir contra a maré desses anos de ensinamento, de que tem que ser tudo muito rápido, tem que ser na mesma velocidade que está dentro do meu pensamento, né? E conseguir redirecionar com calma, fazer esse processo de avaliar o erro, de entender o que está acontecendo, aonde que eu posso melhorar, o que eu posso tirar, como que eu posso afunilar, né, essas ideias, esse conteúdo do pensamento para algo concreto que é a escrita, né? Não é tão rápido, precisa dessa atenção, desse autoconhecimento, né? E dessa atenção para o funcionamento de, olha o que eu tô fazendo, né? Eu tô fugindo aqui, eu tô muito preso na ideia de que tá tudo na minha cabeça e tô deixando para a última hora, então é importante sentar todo dia, é importante seguir o cronograma. Uma vez, talvez você vai lembrar dessa história, uma psicóloga muito amiga minha, a gente conversava e ela falou assim: você é eficiente? Não, você é multitarefa? Eu falei, com certeza. Veja se você reconhece essa conversa. Eu acordo de manhã, eu já saio do quarto, eu já pego tudo, eu levo, eu faço, e quando eu termino essa caminhada, eu já tô com a mesa de café posta. E essa minha psicóloga me disse assim: você não é multitarefa, você é organizada. É bem diferente. Porque o multitarefa é igual ao pato, que nada, corre e voa, mas não nada direito, não corre direito, não voa direito. Então, o que eu estava fazendo? Você não vai saber, porque foi a minha psicóloga que me falou isso. Eu estava sendo muito organizada. Aí eu percebi que eu conseguiria fazer com que a minha vida fosse mais fácil,
mais produtiva não é necessariamente a palavra correta, mas ela era mais assertiva. Porque aquilo que eu faria de uma maneira muito adequada. Então eu não tenho que fazer. Retrabalho é ruim. Então eu adotei o caderninho preto. Vários alunos e ex-alunos me conhecem, eu sempre tenho um caderninho preto na bolsa. E o que eu faço com esse caderninho? Às vezes vem um pensamento relacionado com alguma atividade que eu tenho que fazer, mas não é o momento. Então ao invés de parar tudo que eu estou fazendo para fazer aquilo, eu anoto o que eu tenho que fazer. E aí no fim do dia, ou então já começo no caderninho listando tudo que eu tenho que fazer. E se no meio do dia aparece alguma coisa, um pensamento que me remeta a essa urgência, eu adiciono essa atividade para que eu não esqueça, porque ela tem um momento adequado para vir. E eu percebi que se eu faço tudo que eu quero, na hora que me vem na cabeça eu não faço nada. Se perde na programação. Eu me perco na programação. Por favor, sem saber essa história, me conta o seu ponto de vista a respeito do caderninho. Então, o caderninho é uma ferramenta que a gente usa muito em terapia, principalmente quando a gente fala de organização, de rotina, de atenção, de organização do dia a dia, né? Pessoas que chegam com uma queixa eu não consigo fazer nada, parece que o meu dia passa assim, eu programo as coisas e eu não consigo fazer. Então, o caderno, né? Pode ser um caderno, a Flávia gosta do mais analógico, né? Mas se é do digital, não tem problema nenhum. Ter uma agenda, ter um planner, um caderno, né? Algo para você fazer essa estruturação do teu dia, da tua rotina é muito importante. Por quê? Porque principalmente pela carga de tarefas que a gente tem ao longo do nosso dia, é muito fácil a gente se perder nas tarefas, bagunçar, como você ir no mercado tendo 50 itens para comprar e dizer, não, eu vou lembrar de tudo, né? De memória, não dá conta. Você vai esquecer de alguma coisa. Fica difícil se você não anota, se você não tem algo mais concreto, fica difícil de você organizar, né? Você não tem a noção de quanto tempo leva para cada coisa, então também não adianta só anotar, fazer uma lista de 50 coisas que você tem que fazer por dia e não se organizar, não entender o que é prioridade, né? E aí fica o pato, né? Faz um pouco de tudo, mas no final das contas a sensação é não fiz nada. Fiz, trabalhei e não fiz nada. Então essa ferramenta de anotação, ela ajuda a manter o foco naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, vamos puxar aqui para a questão da mentoria, né? Você está lá escrevendo o teu artigo, você tirou o teu tempo agora para escrever o artigo e te veio uma ideia sobre outra coisa, sobre as considerações finais, sobre algo que você quer pôr. Se você sair lá da introdução para você focar nessa parte final, você já não vai fazer aquilo que você programou. Então, esse bloquinho da angústia, né? Esse canal de anotação não é uma agenda, porque daí não é um compromisso, mas é um canalzinho de ideias, né? Para eu dar uma olhadinha depois, ele vai me ajudar a acalmar o meu funcionamento, os meus pensamentos e dizer, olha, eu olhei para você, né? Agora a gente vai seguir escrevendo a introdução, mas está anotado, eu não vou esquecer. Quando eu for escrever as considerações finais, tá lá, considerações finais, ideia tal, né? Então isso ajuda no treino do foco, a não me perder na tarefa, e isso serve para qualquer coisa. Eu tô focando aqui na escrita, né? Porque é o nosso foco principal da conversa, mas para qualquer coisa, né? É uma ferramenta que a gente utiliza muito em terapia para as pessoas que acordam muito durante a noite. Se você se identificar, você já pode usar, né? Então, de repente, acorda no meio da noite com uma ideia, né? Tive uma ideia lá para minha escrita, não estava ainda, acordei. O bloquinho, no escurinho ainda, ali na penumbra, você abre o caderninho, você anota, né? Fecha o caderninho, você não vai dar corda para esse pensamento ainda, mas você vai respirar e falar, ok, amanhã de manhã, quando eu acordar, eu vou dar uma olhadinha, ou quando eu sentar para escrever. Isso acalma o nosso sistema de alarme do cérebro e a gente consegue voltar a dormir. E nas tarefas é a mesma coisa. Então tem várias funções.
Você tem o caderninho para você colocar as ideias, as coisas que não estão organizadas no teu dia. Você tem a agenda para organizar os teus compromissos por tempo, né? Seja uma agenda digital, uma agenda analógica. A gente pode trabalhar com alarmes, a gente pode trabalhar com trazendo para o externo a questão do tempo, né? Aquela pessoa que se perde muito, então ter um relógio visível. São ferramentas muito interessantes para que a gente consiga organizar, né, as nossas tarefas, entender o que cabe no tempo, e aqui puxando a sardinha um pouco pro lado da saúde mental também, e entender quando a gente está se sobrecarregando, porque acontece com muita frequência, né? Quando a pessoa chega na terapia, às vezes ela quer dar conta de tudo, e aí a gente precisa fazer um trabalho entendendo, não vai dar para dar conta de tudo, não vai dar para ser bom em tudo, não tem como fazer tudo de uma vez sem a gente adoecer. Então, organizar e entender o que é prioridade para você agora, né? Então, se a tua prioridade hoje é terminar o teu artigo para entregar, não vai dar para aceitar mais 10 propostas e 10 outros artigos, né? Você vai ter que estudar aí o teu tempo, a tua agenda de trabalho, de vida pessoal, entender quais são as tuas prioridades e fazer trocas, né? Então, quanto mais organizado a gente for na nossa rotina, né? Você falou, não é ser bem eficiente, mas ajuda na eficiência, não é ser multitarefa, né? A gente consegue até dar uma direcionada em 2 coisinhas ao mesmo tempo, né? Olhar a panela, tá de rabo de olho no filho, né? E organizar a lista de compras. Mas a gente não faz isso com tanta eficácia, tanta eficiência quanto quando eu estou organizado no meu tempo. Agora eu vou cozinhar, agora eu vou atender o meu paciente, agora eu vou brincar com o meu filho. Então, essas estratégias de organização, elas ajudam a gente a treinar a nossa atenção, a liberar a memória e aí dar um pano para manga, até quanto isso é bom ou não, né? A gente liberar muito a nossa memória, ter um HD externo, mas em termos de organização, me ajuda a focar, né? Me ajuda a não me perder, principalmente para quem tem essa forma de funcionamento de ampliar demais, né? De querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer dar conta de tudo e não tem o hábito de sentar, de olhar o que precisa ser feito, de planejar. Então, acho que do teu método, uma parte que eu acho super interessante e que faz com que funcione muito é essa organização, é o tempo para cada coisa, é planejar o que vai ser escrito, é direcionar para o que tem que ser feito agora, né? O que é depois, o que tem que ser feito agora é nisso que a gente vai focar. Então isso ajuda muito. Uma coisa que também acho importante frisar, né, quando eu trago essa questão da atenção, de novo, eu estou falando de um público em geral, né? Eu não estou falando de alguém que tem uma questão de neurodivergência como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Se você já viu conteúdo sobre isso na internet, se você se identifica, né, dentro desse aspecto atencional, é legal procurar um profissional, porque só essas dicas não vão resolver, né? Mas, no geral, falando no nosso destreino do dia a dia da atenção, né, de ferramentas que nos auxiliam, né, todo mundo vai se beneficiar, né? Cada um vai descobrir o que funciona melhor. Para você é o caderninho, para mim é a agenda eletrônica, para o outro é ter um cartaz lá com todos os compromissos, separado por cor, né? A Alexa que me ajuda a lembrar dos recados, né? Por áudio, enfim, tem uma série de formas de fazer. Mas essa organização, ela é essencial para a gente reduzir o estresse, melhorar, reduzir, controlar a ansiedade, conseguir trazer o foco para aquilo que eu estou fazendo e aí fazer isso com mais, né, fazer as minhas tarefas com mais
eficácia, eficiência, né? E ter tempo para as outras coisas também. Porque quanto mais organizado, quanto menos eu postergo, quanto mais eu faço aquilo que é difícil, mas é necessário agora, menos eu sofro com isso e mais tempo eu tenho para fazer outras coisas que me são mais prazerosas ou passar para a próxima tarefa que é tão importante quanto. Então, pessoal, trago para vocês a Larissa Moreto, nossa psicóloga. Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma pergunta, alguma informação que você queira. Vou deixar na descrição do vídeo a maneira como te contata, pode ser pelas mídias sociais. Quem quiser então falar com ela, o contato vai estar aqui nas mídias sociais. Queria te agradecer por você ter aceitado participar. É sempre um prazer conversar com você. E sempre que quiser um espaço, a gente está aqui disposta a te ouvir. Obrigada, Fábio, pelo convite, pela atenção, né? Espero que vocês aproveitem essas pequenas dicas, né? Se vocês sentem muita dificuldade, né, além do método, recomendo, procure um profissional que possa ajudar com esse treino. De novo, é como um músculo, a gente precisa entender qual é a deficiência desse músculo, né? Onde que ele está precisando ser treinado. Mas no geral é sempre muito importante a gente estar tendo essa atenção e olhar para si mesmo, entender por que eu estou tendo essa dificuldade, né? Onde que eu posso estar me treinando ou prestando atenção para que aquilo que eu preciso fazer e que é importante para mim não seja tão difícil, tão moroso, né? Tem uma série de questões, óbvio, que podem influenciar na nossa dificuldade de atenção, na nossa dificuldade de finalizar projetos, né? Mas estar atento a isso, né? Conseguir entender que às vezes é algo que vai além do que a gente pode compreender, né? É super importante. Então, tentei trazer de uma maneira, né, mais cotidiana, né, mais descontraída, um pouquinho do funcionamento do nosso cérebro. Mas se vocês quiserem algo mais aprofundado, mais científico, né? A gente pode estender essa conversa em outro momento, mas a ideia é que vocês compreendam como direcionar, ter um passo a passo, né? Pode auxiliar realmente a finalizar uma tarefa que é importante e se sentir muito orgulhoso, se sentir muito feliz consigo mesmo, né? De ter feito algo que é importante, algo que tem valor, né, para a vida, que vai trazer outras conquistas mais. Então, todo mundo pode fazer, é importante não negligenciar, né, e se dar a chance realmente de entender o teu funcionamento, de treinar um método. Treino, não é milagre, é treino, né, e se comprometer. Acho que se comprometer com o processo, né, colocar os nossos pensamentos em comportamentos, em ações, faz com que aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, vá se construindo aos poucos. Então, espero que todo mundo aí se beneficie bastante, né, se comprometa a se entender melhor, a colocar o método em prática e a adaptar ele conforme as necessidades e o seu próprio funcionamento. Então, espero ter ajudado, agradeço o convite. Muito obrigada. Até.